pessoal, a gente vai aqui apresentar um podcast para a disciplina de Teoria Antropológica 2, que foi ministrada pela professora Andréia. Eu sou a Lawanda, eu sou estudante de Ciências Sociais, licenciatura. Eu sou o Lucas, sou estudante de Ciências Sociais, Antropologia. E a gente vai contar um pouco a história da Carolina. O Lucas vai falar um pouco a biografia dela. A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu no dia 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais. Ela teve uma infância conturbada, mas de extrema criatividade. Ela cresceu num contexto social de pós-abolição. Então, o Estado brasileiro negou direitos básicos para as pessoas pretas, deixou elas em situação de miséria, de vulnerabilidade e não fez nada sobre isso. Ela teve 2 anos de escolarização, mas ela teve uma forte indagação sobre o mundo ao seu redor e era muito curiosa, imaginativa, criativa. Com 23 anos, ela foi para São Paulo, atrás de melhores oportunidades, e ela morou na favela de Canindé, de 1947 a 1960. A favela ficava próxima ao rio Tietê, porém, atualmente ela não existe mais. Ela teve 3 filhos e, para manter o sustento deles, ela se submeteu a vários serviços, entre eles o de catar papéis e com cadernos velhos, já usados. Ela começou a escrever os diários dela do dia a dia, no ambiente que ela vivia. Sobre a sua obra. Carolina de Jesus foi a primeira mulher negra no Brasil a vender mais de 1 milhão de exemplares, e esse livro se chama Quarto de Despejo. Dos 16 países que esse livro foi publicado, ele foi best-seller em 11 deles. Então, ela é uma das grandes referências da literatura brasileira. E aí, no texto que a gente escolheu, né, Quarto de Despejo, conta a história de uma mulher negra que deu a sua vida para cuidar dos seus 3 filhos. Ela é uma mulher solteira, preta, favelada, que mora em São Paulo, à margem da sociedade, em um lugar que as condições são bem insalubres. Ela foi descoberta, assim, bem coisa do destino, pelo Audálio Dantas, que ele estava fazendo uma pesquisa sobre as pessoas que moravam na favela do Carimbé. Nessa pesquisa que ele fazia, ele encontrou a Carolina, que era uma catadora de papel que estava coletando os cadernos, as folhas, para poder escrever sobre as coisas que ela vivia, sobre as suas experiências, mostrando muito uma consciência de classe, mostrando como ela poderia ser revolucionária através da poesia dela. E aí, esse livro da Carolina se destaca principalmente por ser um diário de campo, tal qual fazia Malinowski, que ela usou da observação participante dela para poder descrever os aspectos daquela favela. E até hoje não existe um documentário melhor sobre a favela do que a Carolina escreveu. Justamente por ela ver esses problemas com a droga, com as misérias, com o alcoolismo, a fome, e como o racismo foi muito estruturado na sua fala, mesmo sem ela ter essa consciência, né? Essa consciência para refinar o pensamento e mostrar, a partir de um estudo antropológico e universitário, como essas questões de gênero, de poder, refletiam sobre ela naquele contexto, no começo do século XX, na Grande São Paulo. Bom, a gente escolheu a Carolina porque achamos que a Carolina ela demonstra uma habilidade notável em descrever o cenário que ela vive. E eu acho que essa é uma qualidade, assim, invejável para qualquer antropólogo. Mesmo ela se denominando como uma poetisa, uma escritora, eu acho que o trabalho que ela faz leva a umas reflexões, assim, tão filosóficas, dignas de estarem numa etnografia, porque ela basicamente pinta o cenário que ela vive,
mostrando as pessoas ao seu redor, o ambiente caótico. Além disso, ela também consegue inserir as suas próprias angústias e as suas reflexões. Outro aspecto interessante é que o Diário da Carolina serve como um exemplo muito bom de como se começar um diário de campo, onde se anota seus sentimentos e os acontecimentos pertinentes do dia. Então, ela consegue projetar cenas vividas e exemplificar seus pensamentos através de analogias ou metáforas. E eu acho que eu só consegui sentir isso uma única vez lendo uma etnografia quando eu li pela primeira vez aquele texto do Evans Pritchard. Bruxaria entre os Andes? Isso, é esse texto, é esse clássico. Eu senti muito isso quando eu tava lendo as descrições que ela tava, tipo, fazendo, sabe? E, assim, mesmo não tendo, tipo, um refinamento de um antropólogo experiente, eu acho que os Diários da Carolina, eles conseguem ser um bom começo para coleta de dados. O livro possui vários relatos sobre a vivência negra das favelas, como a fome, a miséria, a falta de saneamento básico, em alguns trechos, falta de moralidade, a violência. Todo esse cenário é construído na narrativa de Carolina. Isso seria muito útil para entender e começar a pensar sobre o contexto brasileiro a partir de uma visão interna de uma pessoa que está vivendo na favela, sabe? Principalmente esse contexto, tipo, pós-abolição e pós-colonial. Ter uma visão interna de como as coisas aconteceram na história do nosso país, sabe? E achamos que uma possível ligação com o texto da Carolina são os ensaios da Lélia Gonzalez. No texto abordado no curso, a Lélia descreve a cultura brasileira como racista e violenta com as mulheres pretas. E em vários trechos do Quarto de Despejo, a autora também relata vários ataques que ela recebe. E um que ficou muito na minha cabeça foi uma frase que uma criança de 6 anos falou para Carolina enquanto ela estava escrevendo. Tá escrevendo preta fedida. E de forma tão assim, casual e tipo, tão banalizado. Essa criança estava com a mãe e a mãe não repreendeu. E eu acho que a Carolina, ela fala no texto que, tipo, são as mães que instigam as crianças a terem esse tipo de comportamento. Então, dá para entender a vivência preta desse período e até de atualmente, sabe? A Lélia, ela diz que as pessoas negras são tratadas como a lata de lixo da sociedade, na página 78. E ela mostra como o racismo é naturalizado e como a população reconhece o lugar do negro nesse lugar mesmo de miséria, de marginalidade. Enquanto em poucas ocasiões, como no carnaval, a figura da mulher negra é exaltada e desejada, no cotidiano, a Lélia argumenta um certo tipo de culpa branca por esse desejo no corpo da mulher preta. Então, essa mulher, ela, no cotidiano, é tratada como a mucama, que é a alma de leite, que é uma figura solitária, que desempenha atos de serviço para pessoas, e é uma figura anônima, como se ela não existisse. Dá para perceber muito, e aliás, dá para perceber em muitos trechos do livro da Lélia, como se ela estivesse descrevendo, tipo, a experiência da Carolina, sabe? Em alguma medida. Porque a Carolina não teve filhos, mas ela não se casou. Ela conta nos diários que foi por uma decisão própria, mas em alguns trechos do livro dá para perceber que é difícil ser sozinha no mundo, sabe? E tem alguns trechos, eu não sei se é uma interpretação minha, mas parece que ela tá meio que flertando com o cara em uma parte do livro. Tem uma parte específica que ela ficou doente e tal, e ela começou a ter uns pensamentos de tipo, ai, será que eu vou morrer? Não sei o quê. E as crianças ficaram, tipo, desesperadas, pensando, tipo, o que vai acontecer com a gente se a mamãe morrer e não sei o quê.
e ela recebe visita de um cara. Eu esqueci o nome desse cara, mas esse cara parece que ela tem algum tipo de sentimento, pelo menos eu percebi isso enquanto eu lia, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela fala que tá de boa ficar sozinha, porque, tipo, ela vai ter a autonomia de si, ao mesmo tempo ela parece uma pessoa meio que carente, e carente de algum tipo de afeto. E eu vejo muito isso, ela tá muito sozinha, muito isolada do mundo, tendo que fazer vários tipos de serviços para a sociedade, tipo catar papel, lata, esse tipo de coisa, e para conseguir, tipo, sustentar os filhos e a si mesma, sabe? No capítulo Mulher Negra, ela faz algumas citações que eu achei interessantes, do tipo, que desde a independência do Brasil tem uma tentativa de se desvincular da imagem da população negra para a construção de uma nação brasileira. Então, a população negra foi deixada de escanteio pela sociedade e começou a passar por esses processos violentíssimos, de racismo estrutural, estruturante. E que também tem outra parte muito interessante, muito que dá para fazer uma ligação com a Carolina, de que existe a divisão do trabalho racial. Tem trabalhos para pessoas negras. São trabalhos que não são desejados. Desde da escravidão tem essa divisão de que vamos empurrar para as pessoas negras, e esses estão na forma de serviço, esses trabalhos braçais, esse tipo de coisa. E esses tipos de trabalhos com a intenção, tipo, manter a população negra economicamente pobre, em situação de miséria e sem condições para evoluir e a chegar a patamares da elite ou, sei lá, patamares médios. Não precisa nem ser elite, mas, tipo, é para manter pessoas em uma situação vulnerável. Tem um outro trecho da Lélia que ela fala, abrindo aspas, exatamente por termos sido falados, infantilizados. Infanes é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque é falada pelos adultos, que neste trabalho assumimos nossa própria fala, ou seja, o lixo vai falar, e numa boa. Está na página 78 da Lélia, e a Carolina, ela nunca deixou que alguém falasse por ela. Ela sempre foi aquela pessoa que tomava a frente e falava as coisas que ela queria falar. Porque, assim, para você ser uma mulher negra, sozinha, em um estado como é São Paulo, que é mata-mata por emprego, mata-mata por moradia, por várias questões, São Paulo, pós-escravidão, sem dar essa possibilidade de emprego para pessoas negras, sem dar essa possibilidade de educação, a Carolina conseguir ser uma das mais influentes escritoras negras do Brasil é excepcional tudo que ela fez. Uma pena que enquanto ela estava viva, ela não conseguiu administrar esses lucros que ela conseguiu ter com a venda dos seus livros, né? O Quarto de Despejo. Depois ela até escreveu um segundo livro que foi Casa de Alvenaria, que foi o seu segundo livro que ela escreveu da segunda perspectiva dela, depois de se tornar uma mulher com uma ascensão social um pouco melhor, ela escreveu esse segundo livro, que ela já morava numa parte mais nobre de São Paulo, conseguiu uma casa, e ela sempre quis ajudar muitas pessoas, né? A sair da situação que ela já teve. Nos primeiros trechos de Quarto de Despejo, ela conta como era difícil conseguir comida, porque na favela o mais difícil, a sua vida basicamente era procurar por comida. Era uma vida de subsistência, não tinha qualidade, não tinha bem-estar, né? E era isso que ela queria propor para suas filhas. Ela fala que a filha dela ia fazer aniversário e ela queria dar um sapato para a filha e ela encontrou um sapato jogado no lixo, e aí a partir desse sapato jogado no lixo ela fez uma reforma para presentear para a filha dela. Então, essa lata de lixo social, que é um termo que a Lélia diz, mostra como essas pessoas racializadas se tornaram literalmente o lixo da sociedade. A Carolina, em outra parte do texto, fala que ela vê São Paulo como uma grande casa, que o centro é a sala de estar e tem outra parte que é
quarto, outra parte que é o jardim, e a favela onde ela mora é justamente essa garagem que é onde guarda o lixo, aquilo que você não quer mais ver, aquilo que você quer deixar escondido. E aí a importância de ler Carolina de Jesus é para a gente ter uma noção de diário de campo muito diferente daqueles diários de campo desses homens brancos, ricos, Europa e Estados Unidos, que vai para o continente africano, que vem para a América Latina, justamente para estudar esses povos, esses contextos, dentro da perspectiva dele, que é muito distante da perspectiva real daquelas pessoas. Por isso que, por exemplo, hoje em dia a gente vê muitos outros escritores decoloniais que estão ganhando ascensão, como, por exemplo, o Ailton Krenak. Porque o Ailton Krenak, ele escreve sobre as vivências dele de uma forma muito poeta também, tal qual fazia Carolina de Jesus, e não tem ninguém que consegue falar do contexto de vida daquelas pessoas melhor do que quem vive lá, quem nasceu lá. E, enfim, a importância da Carolina é porque ela escreve, ela não tem essa linguagem acadêmica robusta, cheia de frufrus, cheia de pensamentos e devaneios que vão lá longe para depois voltar no argumento. Ela é sempre muito direta, muito, muito. Além dela ser direta, ela também é poética, então por mais que seja uma escrita difícil sobre a vivência dela, ela fala de um jeito que parece que ainda assim ela tem esperança. E o material que ela escreveu de diário é uma fonte riquíssima para a gente conseguir entender como aquelas pessoas se portavam naqueles tempos em São Paulo dos anos 50, que hoje em dia não é muito diferente. A gente ainda tem um número absurdo de pessoas vivendo na favela, vivendo à margem dessas grandes metrópoles, que sempre prometem dar mais oportunidade, mais emprego, mais segurança, mas a gente vê muitas pessoas em São Paulo sendo moradores de rua, estando lá passando fome, sem abrigo, sem condições dignas de vida, sem ter acesso ao básico mesmo, né? Esse negócio de escrever sobre a vivência a partir do olhar de quem tá nesse contexto, vivendo nesse contexto mesmo, lembrou muito do conceito da Conceição Evaristo de escrevivência. É muito importante ter autores que são brasileiros, tipo, no nosso curso, porque tem outras perspectivas, porque realmente, se a gente for pegar, por exemplo, tipo, a gente citou o Malinowski, mas assim, teve a polêmica do Malinowski, do diário de campo dele, que era hiper mega problemático, porque ele ficava atacando as pessoas e tal. Então, a gente pega muito desses conceitos do pessoal europeu e tal, e acaba esquecendo que a gente tem muito conteúdo rico aqui, sabe? Então, no geral, eu acho que a gente trazendo esses autores como a Carolina e tal, vai ajudar a gente a ver que, opa, tem conteúdo aqui pra gente se basear e pra gente pensar e pra gente refletir, e tem outras formas inteligíveis de outras metodologias ou que se assemelham com as metodologias clássicas, mas que conversam um pouco mais com a gente, com a nossa realidade. E só retomando só um conceito rapidinho, que é o de português, que a Lélia traz, né? Que ela fala que o português é uma espécie de africolonização ou criolização do idioma falado no Brasil. Porque a Carolina, justamente, ela não escreve desse jeito da norma culta, que ela escreve do jeito que ela vivencia. E aí, português, que a Lélia chama, é nada mais do que a marca da africanização do português falado no Brasil, porque com a chegada desses povos para serem escravizados, eles tiveram que abandonar os seus idiomas e aprender à força o português, assim como os indígenas que antes aqui moravam tiveram que deixar suas línguas para aprender o português, porque disseram que essa era a língua correta, era o jeito certo de falar. É isso. Eu acho que a gente tentou explanar um pouco sobre por que a Carolina é tão importante, e
toda a sua vivência, o contexto histórico que ela teve, todas as lutas, as dificuldades, para ela ser o que ela é hoje e como a gente desvalorizou essa mente enquanto ela estava em vida. Ela deixou um desfalque muito grande, né? Porque eu acho que a gente nunca mais vai encontrar uma descrição tão densa de como era viver naquela favela nos anos 50 em São Paulo, como a Carolina deixou aqui pra gente. A gente acha que a Carolina poderia ser reconhecida pelo seu talento em tornar suas experiências vividas em escrita fácil de assimilar e altamente reflexiva. Os estudantes de antropologia têm muito o que aprender com a técnica de Carolina. Mesmo que ela não tenha sido formada em antropologia, eu acho que ela conseguiu escrever um material etnográfico bastante rico e um diário de campo excelente. Enquanto ao conteúdo dos diários de campo, eles estão cheios do relato de vida sobre a vivência negra dos anos 50. Então, eu acho que seria muito útil debater problemas de colonização, a marginalização das pessoas negras, racismo estrutural, a cultura violenta contra as mulheres, entre outras coisas. Esse foi o nosso podcast. A gente tentou dar luz a essa autora que nem sempre é reconhecida pelas coisas que ela fez e muita gente não conhece, então sempre é bom dar esse tipo de oportunidade para autores brasileiros. Eu acho que é isso também. A gente encerra o nosso podcast aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Quem não conhecia a Carolina Maria de Jesus, por favor, procure e dê um Google, que vocês vão encontrar muitas coisas dela. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bichos.